Boa noite a todos. Eu me comprometi a falar o tema... Eu dei para você? Não, o tema não, né? E laços familiares, isso mesmo. Queria só, porque como foram 3 temas que eu separei, queria saber o que é que eu tinha me comprometido agora a falar. Muito bem, é um grande prazer estar aqui para que... Agora melhorou o som, né? Estava com um problema. É um grande prazer estar aqui para a gente dialogar a respeito desse livro, que é um livro muito interessante, a respeito do tema da família, né? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o livro lá no final. Ela já mostrou a capa, né? Para o pessoal, a capa muito bonita, inclusive, que tem um ato político, sociológico na capa, que é uma capa de uma família negra. O capista disse que fez de propósito, para quebrar um pouco essa história dessa visão eurocentrada que a gente tem aqui no Brasil, né? E no mundo de uma forma geral, né? Então, pode parecer uma coisa pequena, mas é uma coisa importante. A minha amiga Maria Júlia Coutinho, a apresentadora do Tempo no Jornal Nacional, quando foi guindada a condição de destaque, né? Aquilo significou muito para muitas meninas negras de São Paulo. Eu fui ao lançamento do livro dela, sobre tempo e temperatura, lá na Avenida Paulista, na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, e eu vi muitas meninas negras, quando eu estava na fila para pegar o meu autógrafo também, não, a tietada também, né? Eu vi muitas meninas negras dizerem assim, que ótimo, você é uma inspiração para mim. E isso é bacana, né? A democracia racial, a democracia em todos os sentidos, a capacidade da gente entender a diferença, né? A multiplicidade que torna o ser humano bastante singular, né? A pluralidade que torna o ser humano bastante singular. Então, o meu amigo capista colocou uma família negra nesse sentido de você pensar a diversidade. Esse tema sobre reencarnação e laços de família é um tema que me surpreendeu bastante. Se alguém tiver aí um lenço descartável, eu agradeço, que eu estou meio resfriado e eu esqueci o meu na bolsa. As mulheres sempre têm, né? Tem alguém já providenciando. A mulher... Não está entendendo. Com tanta mulher na plateia, ela ia achar que ele precisa ir não sei aonde. Não, muito obrigado, viu, querida? Depois eu devolvo para você, inclusive o usado, se quiser reutilizar. Esse tema muito me surpreendeu pelo seguinte. Quem é espírita aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão, para eu ter uma ideia. Que beleza. Quem é espírita há mais de 20 anos? Levanta a mão. Muito bem. O tema da reencarnação é um tema tão importante que eu vi uma entrevista de Hermínio Miranda, o grande escritor Hermínio Miranda, e ele disse assim, a coluna vertebral do meu trabalho é a reencarnação. Porque os espíritos disseram que quanto mais a gente entendesse a reencarnação, mais a gente ia entender os reflexos da vida na nossa experiência, na nossa interação social, nas nossas interações pessoais. Então a gente vai entender as leis da vida. Quando você pensa em reencarnação, automaticamente já está englobado o princípio da imortalidade, porque ninguém reencarna se não sobreviver à morte do corpo. Automaticamente está englobado o princípio da lei de causa e efeito, porque quando a gente reencarna, a gente experimenta os efeitos daquilo que a gente fez. Automaticamente está englobada a ideia da evolução, porque a gente vai de etapa reencarnatória em etapa reencarnatória para poder progredir. E para que tudo isso fique organizado, a gente precisa ter um intercâmbio entre as várias esferas da vida, entre aqueles que estão encarnados e os desencarnados, que é a imortalidade, que é a comunicação, e tem também Deus regendo todos esses princípios. Então a reencarnação, ela produz um desdobramento para todos os outros princípios da doutrina espírita. Achei interessante essa explicação de Hermínio Miranda. Então esse tema muito me impressionou, porque eu fui descobrindo coisas a respeito da noção de reencarnação, a noção espírita de reencarnação, que às vezes não são muito bem compreendidas. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que para que a gente reencarne, a gente faz um prévio e detalhado planejamento reencarnatório, não é verdade? Não é verdade. Isso é interessante, não é verdade. Porque as pessoas leem o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, chama-se Reencarnação, né? A famosa reencarnação de Segismundo, e não leem direito o capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências. E a gente pensa que o modelo da reencarnação de Segismundo é igual para todo mundo, e André Luiz não disse isso. Nem disse no capítulo 12, Preparação de Experiências, nem disse lá no livro Entre a Terra e o Céu.
nos 4 capítulos sobre reencarnação que ele vai tratar lá, né? Ante a reencarnação, preparando a volta, retorno. São 4 capítulos sobre reencarnação. Ele não falou isso. E aí você vai lendo outros autores, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, e vai concatenando com o que André Luiz diz. E aí a gente vai ver que existem as reencarnações automáticas, que não passam por um prévio e detalhado planejamento reencarnatório nas colônias espirituais. André Luiz vai utilizar no capítulo Preparação de Experiências de Missionários da Luz a expressão reencarnação por processos puramente evolutivos. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, psicografado por Divaldo Franco, vai usar a expressão reencarnações automáticas. A expressão de Filomeno é até mais clara. Então, há processos reencarnatórios que não passam por um prévio e detalhado planejamento em colônias espirituais. André Luiz dá conta disso entre a terra e o céu, quando ele vai falar, por exemplo, de situações em que adolescentes acabam produzindo uma gravidez não planejada, precipitada, na seguinte condição. Você imagina que o inimigo espiritual daquele adolescente, o inimigo espiritual do passado, o persegue desde o mundo espiritual, por causa de entreveros em outra encarnação. Então imagina, o João, que hoje está reencarnado como adolescente, matou o Paulo na outra encarnação. O Paulo inimizou-se desde o mundo espiritual que o persegue em regiões espirituais inferiores. O João reencarna e o Paulo continua perseguindo, imantando-se a ele e dizendo: você precisa me dar a oportunidade para reviver, porque você tirou a minha vida. Você precisa me dar a oportunidade nunca mais se sinta à vontade para se casar e ser mãe. Só que sem querer ele percebeu que ele foi atraído para o zigoto. E aí ele percebeu que ia ser filho da mulher que ele odiava. E Filomeno descreve que ele tenta se desligar do zigoto, porque ele ia detestar essa situação, né? De ser amado, acarinhado, né? E receber o amparo de uma pessoa que ele odiava, mas ele não conseguiu. Até os espíritos disseram assim: não era o que nós desejávamos, né? Filomeno de Miranda narra. A gente desejava que Raulinda se equilibrasse, encontrasse uma boa pessoa, constituísse família, para depois engravidar e receber o obsessor como filho. Acho que ninguém passou por essa situação aí de ter um filho difícil, que é obsessor. Ninguém nunca deve ter passado por essa situação, nem ouvido falar. Muito comum. Aí os espíritos disseram: bom, mas como ela acabou fazendo pela precipitação o que nós queríamos que fosse feito através de um planejamento, agora a melhor alternativa é fortalecer o processo reencarnatório. Porque se esse espírito for desligado agora, provavelmente ela nunca mais vai ser mãe, porque ela criou uma ojeriza tão grande aos homens e ao sexo, que ela não vai se permitir essa situação. Então, já que atropelou o negócio, é melhor a gente tentar acertar o que foi atropelado. Fortalecer o vínculo magnético entre o obsessor e o zigoto para que a reencarnação se consumasse. Uma reencarnação automática. Significa que não há lógica no processo? Não. Há lógica. O que não há é um prévio e detalhado planejamento para que a coisa acontecesse daquele jeito. Senão nós estaremos dizendo que nas colônias espirituais foi planejado um abuso sexual pelo terapeuta para que a mulher engravidasse. Não faz o menor sentido. Então eu falo isso, tem gente que leu sobre a reencarnação de Segismundo há 30 anos e, nossa, quer dizer que há 30 anos eu entendi errado, há 30 anos escapou um aspecto da sua compreensão da reencarnação, que nem toda reencarnação passa por um prévio e detalhado planejamento reencarnatório. Tem uma série de outras coisas que eu fui descobrindo também sobre reencarnação. Eu não sou um estudioso da doutrina que tenta reinventar a pólvora, né, nem descobrir o ovo de Colombo, não é isso. Muito pelo contrário. Às vezes eu vejo palestrantes ou escritores que elaboram raciocínios tapafúrdio somente para se vangloriar de que tem um poder de observação extraordinário, que são inovadores na interpretação. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando está na literatura. Às vezes o que faltou é que alguém leu e escapou determinados aspectos na compreensão do fato. Eu sou professor universitário, eu não fico por aí o tempo inteiro elaborando hipóteses sem nenhuma fundamentação. E quando eu não encontro na literatura a resposta para o que eu desejo, eu sou intelectualmente honesto e digo à plateia para a qual eu falo: olha, eu não encontrei resposta na literatura, então eu resolvi elaborar uma hipótese e assumo que estou elaborando uma hipótese. Allan Kardec fazia isso nas notas de rodapé dele do Livro dos Espíritos ou nos comentários que ele faz na codificação. Na hora que ele não encontrou resposta junto aos espíritos
que ele questionava, ele dizia, então, eu penso que pode ser assim, é uma questão de honestidade intelectual. Então, eu fui descobrindo coisas que não encontrei em psicografados, mas eu encontrei, por exemplo, na informação mediúnica de médiuns palestrantes, como o Divaldo Franco, como o Raul Teixeira, em colocações feitas em entrevistas de Ivone Pereira. Quer ver uma coisa interessante? A questão do amor e dos laços familiares ao longo da reencarnação. A gente sabe que mudam as posições reencarnatórias. Hoje eu reencarnei como irmão de uma pessoa, amanhã posso reencarnar como filho e por aí vai. Eu já disse ao meu pai, que é uma criatura um pouquinho difícil de lidar, né? Que acabou aderindo ao espiritismo depois dos 50 e tantos anos de idade. Ele achava uma coisa interessante, né? A mulher espírita, médium, a sogra espírita e médium, os filhos, os 3 criados na doutrina espírita. Então a divindade disse, não, coloca lá aquele espírito lá um pouquinho. Eu estou me aproximando de algo que dá no microfone, que é o quê? Aqui, né? Então, as duas caras, não posso me aproximar. Eu sou uma pessoa que dificulta a filmagem, porque eu gosto de estar andando para lá. Você me desculpe aí, faça um exercício de agilidade e caridade filmográfica. E aí, né, ele foi lá no meio do bojo, para ele ficar tão impregnado de espiritismo para tudo que era lado, que uma hora ele ia se interessar por alguma coisa. Então, agora no final da vida, se interessou, etc. e tal. E aí, eu já disse a ele que na próxima encarnação ele vai ser meu filho, o pai, você e eu. Já falei para ele, já estamos acertados, já que vai ser o contrário. Porque aí vai ser mais fácil, eu já doutrino ele desde cedo, aquela coisa toda. Então as coisas invertem. Aí a gente fica pensando assim, então, eu pensava, será que um amor mais erótico, mais carnal, pode se transformar num amor mais sublimado e depois voltar a ser um amor que tem um conteúdo sexual? Traduzindo, a mulher casou-se com um homem, ajudou aquela criatura a evoluir, como é o caso de quase todos os casamentos que vocês, mulheres, são santas criaturas que educam os seus respectivos maridos. Aí na próxima encarnação você pode até voltar como mãe da criatura para completar o processo educativo, não pode? Então você sublima, né? Sai de um amor que tem um conteúdo afetivo sexual e entra num amor que tem um conteúdo mais sublimado, mais afetivo, que é o amor materno. Aí eu pensava, será que o contrário pode? Você reencarna como mãe daquela criatura, na próxima encarnação reencarna como esposa? Aí eu pensava, não deve poder, né? Você não vai sair de um amor mais sublime e voltar para um amor que tem um conteúdo erótico, um conteúdo sexual. Aí Divaldo Franco, no livro Vivência do Amor em Família, diz que pode. Uma pessoa pode ter sido mãe de outra e na encarnação seguinte ser esposa ou ser marido. Ser pai e na encarnação seguinte ser marido ou ser esposa. Pode acontecer, porque o mais importante é a prevalência do amor. Não importa a expressão através da qual ele se manifesta. E eu me surpreendi com essa colocação. É muito interessante. E aí, eu estou fazendo um monte de livros do Divaldo, não sei como é que eu vou dar conta. Estou fazendo uns 10 livros sobre o Divaldo, porque são uns 18 ou 20 que eu tenho, esse é só o segundo, né? Então, eu não sei se ele vai estar encarnado, mas ele já falou que se ele desencarnar, que eu publique a obra póstuma, não seria o ideal, porque o ideal é que ele revise, mas o homem está com 90 anos de idade, né? Eu estou com 1 ano de idade, mas sou um pouco mais novo do que ele, né? Então, provavelmente ele vai desencarnar primeiro. Eu espero que ele fique vivo mais uns 10. Já falei para ele que ele não invente de desencarnar nos próximos 10 anos, que ele tem que revisar os livros que eu estou fazendo. Estou fazendo um terceiro livro, todo de perguntas e respostas sobre família. Fica a dica para a próxima vinda minha a Araraquara. Chama-se Diálogos sobre a Família. Uma coisa linda, umas perguntas que você diz, meu Deus do céu, como é que esse cara conseguiu responder essa pergunta? Porque se no atendimento fraterno alguém me faz uma pergunta como essa, eu ia rezar para todos os céus, mas é porque ele já faz isso há 70 anos, não começou agora. Então, a amostragem dele, tem gente da área de psicologia aqui, não? Você, né? Você, não é verdade. A amostrar, ou de educação também tem educador? Pode levantar a mão, não paga nada, não estou... Então tem alguns aqui, né? Educação... Você acaba tendo uma amostragem tão grande, vendo aquilo se repetindo tantas vezes, que na hora que a pessoa senta e começa a detalhar, você já sabe mais ou menos a narrativa. Tem peculiaridades, mas a narrativa, às vezes, se encaixa naquilo que você já conhece. Então, muitas vezes, durante a vida, as pessoas contaram coisas cabeludas para o Divaldo, ele não sabia responder. Aí os espíritos chegaram e disseram, diga isso, responda desse jeito. E ele foi aprendendo, né? E se tornando mais autônomo, não ficando dependente dos espíritos o tempo todo. Então, a amostragem dele é grande. Ele tem uma pergunta muito interessante,
E o livro é todo assim, são perguntas que fizeram em seminários, né? São casos com os quais o leitor vai se identificar. Então, assim, uma moça pergunta assim: eu me sinto estranha na minha família. Não é que eu odeie o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, mas eu não me sinto à vontade em família. O que seria isso? Aí ele responde prontamente: é porque você não é dessa família espiritual. Quando a gente não se sente afinizado, a gente não é dessa família espiritual. A gente é de outra família espiritual e caiu de paraquedas naquela. E qual é a explicação? Porque às vezes a gente não valorizou os laços de afeto. A gente reencarnou junto com a nossa família espiritual, não foi atencioso, não atendeu aos compromissos do amor. O que é que a divindade faz? Agora, uma frase de Joana de Ângeles muito interessante, né? A limitação de hoje representa o abuso de ontem. Qualquer que seja. Meu pai tem ceratocone, não enxerga direito, provavelmente porque andou olhando o que não devia em outra encarnação. Eu tenho, por causa da genética dele e também do meu merecimento espiritual, miopia de 5 graus e 25, eu uso lente de contato. Provavelmente porque também andando olhando o que não devia. Toda limitação de hoje é o abuso de ontem. Você é diabético, porque provavelmente você andou comendo demais e não cuidando do corpinho na outra encarnação. Lesiona o perispírito e reencarna com uma limitação para você se disciplinar na alimentação. Imagina, por exemplo, aqueles reis do passado que comiam nas festas, iam até os aposentos, colocavam o dedo na garganta, vomitavam para esvaziar o estômago e voltar a comer. Olha a gula. E aquilo fica impregnado no perispírito. Reencarna diabético, por exemplo. A limitação de hoje é um abuso de ontem. Então a gente não atende aos compromissos na vida familiar junto à nossa família espiritual. Aí a divindade diz: agora você vai ficar privado de conviver com as almas com quem você tem afinidade, porque você não atendeu, não foi atencioso em relação a elas. E reencarna numa família com a qual você não tem afinidade. Pode ser até que você não tenha grandes adversidades em relação àquele clã consanguíneo no qual você vai retornar ao palco terrestre, mas você não tem uma grande afinidade, vai se sentir um estranho no ninho para aprender a valorizar a sua família espiritual que você não valorizou. Aí a pessoa reencarna e diz: meu Deus, mas não é possível, esses irmãos não me sensibilizam, esses pais não me tocam, foram bons, me cuidaram de mim, mas não me tocam, porque é um estranho no ninho que reencarnou e vai ter que passar um tempo longe daquela família e com a oportunidade de criar novos laços. É assim que a gente faz. Foi isso que Divaldo aconselhou na resposta. Trate de criar afinidade por essas almas, é a família universal. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que encarar praticamente do mesmo jeito, em patamares mais elevados da evolução, uma alma que transitou conosco durante várias encarnações e qualquer alma do universo. É a fraternidade universal. Então aproveite a experiência agora e crie novos laços, já que você está momentaneamente apartado das almas queridas com as quais você tem mais aproximação amorosa. Então é muito interessante a gente verificar esse tipo de coisa. Ou então a gente verifica que a gente reencarna, por exemplo, como o primeiro irmão, e aí a gente tem uma série de irmãos mais novos que a gente acaba sendo praticamente o pai ou a mãe dos irmãos mais novos. Aí eu me lembro de Hermínio Miranda no livro As Mil Faces da Realidade Espiritual. Muito interessante um capítulo desse livro chamado O Romance que Já Estava Escrito. Muito interessante. Ele começa a conversar com o espírito e o espírito diz assim: pois é, eu pratiquei o aborto. Eu abortei 8 pessoas e estão dizendo aqui que eu vou ter que reencarnar como a irmã mais velha dessas 8 crianças. Minha mãe vem, minha mãe não tem compromisso nenhum. É uma alma querida que nos ama e vai se oferecer para nos ajudar e para me ajudar, mais especificamente. Ela vai reencarnar, ela vai ter 9 filhos, eu serei a primeira. Quando ela tiver o 8º, ela morre de parto. E eu fico como a irmã mais velha para cuidar dos 8. Olha que coisa, os 8 que ela abortou. Então ela vai dizendo, aí ela diz, chega um momento, a Hermínio Miranda vai conversando com ela, né? E chega um momento que ela diz assim: ai meu Deus, esse é um romance que já está escrito. Por isso que ele colocou o nome do capítulo, o romance que já estava escrito. Aí chega um momento assim muito duro, muito doloroso para a alma nessa narrativa, que ela diz assim: eu acho muito doloroso, não sei vocês. É uma metáfora que eu vou fazer agora para vocês sorrirem um pouco. Ela diz: ai meu Deus,
E o pior é que me disseram que eles estão todos na Argentina, eu vou ter que reencarnar lá. É só uma questão do futebol aí, né? Ela vai ter que reencarnar na Argentina, né? Enfim, eu me lembro em 2005, os 100 anos da teoria da relatividade. Tem gente da área de física e química aqui, não? Não tem. Você é da área de física? Então, o Annus Mirabilis, 1905, quando Einstein formulou a teoria da relatividade e revoluciona a compreensão física do universo. 2005 foram 100 anos, a USP, a Unicamp, fizeram palestras comemorativas. Eu vi um palestrante falando da biografia de Einstein, e ele diz assim, Einstein é um nome que acabou adquirindo um mito muito grande, né? Se tornando um mito muito grande. E as pessoas dizem coisas que Einstein falou que talvez não tenham nem falado, né? Mas aqui é muito famoso. Chico Xavier falou isso, Chico não falou nada daquilo, e o povo fica inventando, circulando corrente no seu WhatsApp. Às vezes a pessoa falou e quer a autoridade, né, moral de alguém conhecido e coloca que foi Chico Xavier. Aí ele falou, né, pois é, tem gente que acha que Einstein era um ET, ele dizendo na palestra, né? Bom, ET eu acho que ele não era, né? Mas infelizmente também ele não era brasileiro, né, para a gente se orgulhar. Mas graças a Deus ele não era argentino, ele dizendo, porque senão, né, enfim. Mas aí acontece esse tipo de coisa, a gente faz essas translocações, esses deslocamentos para outros continentes, onde estão as almas que necessitam de nós, ou as almas de quem nós necessitamos, né? É muito interessante. Eu estou lembrando aqui também do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Alguém leu esse livro? Sexo e Obsessão, um livro lindo que conta a história do Marquês de Sade, aquele autor de obras, né, eróticas, ou para outros, pornográficas, porque são descrições fortíssimas, né, de sexo bastante selvagem, sadomasoquista, né, daí que vem o nome sadismo, né, vem do Marquês de Sade. E o Marquês de Sade enlouquece, né, fica preso no castelo d'If, na França, onde estava presa também uma criatura que acabou ficando em celas contíguas, né? Que é vamos me lembrar já o nome o nome dele daqui a pouco. O Marquês não é o Marquês, me lembro já o nome dele. E aí o Marquês de Sade enlouquece, vai para o mundo espiritual, e ele aí é amparado no mundo espiritual, ele é resgatado por quem? Pela mãe dele. É a mãe dele que o resgata, ele está lá num diálogo muito difícil no centro espírita, porque ele foi atraído para uma reunião de desobsessão, e de repente ele começa a ouvir uma música de ninar, uma canção de ninar. A mãe dele, que tentou salvá-lo várias vezes na encarnação como Marquês de Sade, interferiu junto à justiça para que ele não fosse preso, ou para libertá-lo, quando ele havia adquirido uma pena de reclusão, e a mãe dele desce de regiões espirituais inferiores, cantando uma canção de ninar, né? Uma canção de Brahms, a Berceuse de Brahms, que ela cantava para ele ninar. E ele se sensibiliza, né? Apesar de ser um espírito que dominava uma região espiritual inferior, voltada para obsessões nessa área da sexualidade, ele se sensibiliza e a mãe o resgata das trevas morais. E aí Filomeno de Miranda vai falando, né, que enquanto houver na Terra o amor de mãe, a humanidade jamais estará perdida. Essa coisa que tem gente que pensa que é romantismo, mas na literatura espírita a gente encontra isso mesmo, né? A gente encontra que realmente é um amor de doação. Há muitos anos eu vi um palestrante espírita muito irreverente dizer: o amor de mãe é o amor mais egoísta que tem no mundo. Aí as pessoas ficam assim espantadas, porque ela ama no filho um pedaço dela. Então isso é egoísmo. Eu não acho. O que é egoísmo? Não acho egoísmo, não. Freud já falava que tem 2 tipos de amor, né? A gente pode amar de forma narcísica, ou a gente pode amar de forma anaclítica. E narcísica, entre outras variações, tem 4 variações. Eu posso amar aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, ou aquilo que eu gostaria de ser. Aí o aluno se apaixona pelo professor. Um dia eu quero ser assim. Aí se apaixona por ele. Porque é aquilo que ele quer ser, ou aquilo que ele foi, ou aquilo que ele é. É uma escolha narcísica de objeto, se diz na psicanálise, né? Ou então tem uma escolha anaclítica. Eu posso amar a mãe que me amamenta ou o pai que me protege. É aquela pessoa frágil que se apaixona por um marido que é aquele protetor. É o pai que protege. Ou o marido frágil que se apaixona por uma pessoa super cuidadora. É a mãe que amamenta. Isso é tudo inconsciente. Mas uma das formas de escolha narcísica de objeto é se apaixonar, é amar
por aquele que um dia fez parte do seu corpo, é amar o filho. Eu não acho isso um egoísmo. Você cria uma planta, você cria uma instituição, você cria um ideal e você não pode amar uma construção sua. Por que isso é obrigatoriamente um egoísmo? Não acho nada demais. Então, eu concordo com aquilo que a literatura espírita corrobora, afirma e reafirma, que realmente é um amor espetacular, de doação total. E tem um capítulo no livro Vivências do Amor em Família só sobre a maternidade. Só sobre a experiência de ser mãe. Entre outras coisas, Divaldo narra, por exemplo, a história da mãe de Dimas, o bom ladrão, um dos 2 ladrões que ficaram crucificados ao lado de Jesus. Ele contou a história, eu achei numa gravação, eu disse, Divaldo, esse livro, eu mandei um e-mail para ele, essa história está em algum livro? Eu disse, não está em livro nenhum, os espíritos me narraram, eu contei em palestra, eu digo, opa, é agora, né? Vai entrar. Aí coloquei a história da mãe de Dimas, é belíssima, que Dimas começa a cometer coisas erradas, cometer furtos, e a mãe vai passando a mão na cabeça, fingindo que não estava vendo, até que ele foi pego em flagrante, aprisionado e levado até a cruz. Porque a mãe confundiu amor com passar a mão na cabeça de alguém que merecia uma repreensão, para que aqueles pequenos delitos cometidos na infância não desaguassem num delito mais avantajado na vida adulta. Então é muito interessante a narrativa. Ele narra as experiências com a mãe dele, as lembranças que ele tinha da mãe dele. É um capítulo belíssimo. Ele narra 2 histórias lindas de uma mãe negra que morreu de tuberculose com um filho médico que a rejeitou, porque ela era pobre, lavadeira de roupas, lá em Salvador. E, ao mesmo tempo, uma história de uma mãe negra, cujo filho também era médico, que exaltava a figura da mãe, e no consultório tinha uma imagem de corpo inteiro da mãe. É uma coisa belíssima, né, a história. Então, são narrativas que a gente vai vendo como o amor se expressa das formas mais variadas nos laços de família. Aí, o livro também fala de uma coisa muito interessante, que é a questão dos familiares que a gente não vê há muitos séculos. Tem uma narrativa de Divaldo que ele diz assim, quando eu era criança, lá em Feira de Santana, no interior da Bahia, eu ia para o quintal e ficava procurando alguma coisa que eu não sabia o que é que era. Eu olhava atrás das árvores, eu cavava no chão, eu olhava no mato, como se eu tivesse perdido alguma coisa que eu não sabia o que é que era. Anos depois eu descobri que era um filho meu de quem eu havia me afastado no século XVII, na França, em 1625. A França do cardeal Richelieu. Um inimigo político dele, raptou o filho dele para se vingar dele. E o sofrimento foi tão profundo de ter um filho raptado, que ele ficou com aquilo registrado no inconsciente desde o século XVII até o século XX. Imagina. Então ele, quando criança, procurava e não sabia o que é que era. Aí depois ele descobriu. Como ele construiu a Mansão do Caminho em Salvador, todas as crianças que chegavam na Mansão do Caminho, ele tentava visualizar, será que é o meu filho que está voltando para mim? Ele procurava o filho dele em todas as crianças da Mansão do Caminho. Nunca encontrou. Até que nos anos 80 ele foi fazer uma viagem à Índia para conhecer o grande espiritualista Swami Satya Sai Baba. E ele encontra numa criança de rua que cuidava de carros que ficavam no estacionamento da casa onde Sai Baba atendia, né, do ashram. Essa criança que cuidava de carros ali no estacionamento é o filho que ele havia perdido lá no século XVII. Uma criança de rua. Né? É uma história muito bonita do menino Tamiro, que o menino depois foi adotado por uma senhora, foi estudar em Londres, fez direito, tornou-se adulto. Ele manteve contato com a criança durante um tempo, perdeu o contato, depois reencontrou o rapaz em Londres. Ele começou a fazer uma palestra e tinha um rapaz que chorava emocionado olhando para ele. Quando terminou a palestra, o rapaz se aproximou e disse, você se lembra de mim? Ele sentiu alguma coisa estranha, mas já fazia muitos anos. Eu sou Tamiro, papai. Ele se impacta de emoção, Divaldo, se abraçam, choram, e até hoje eles mantêm contato. Né? Ele disse que se formou em Direito e ia voltar para a Índia para ajudar pessoas pobres como ele, que foi menino de rua e que não tinha ninguém que os defendesse. É uma história realmente... Veja que coisa, a gente encontra em outras situações, isso é muito comum.
Nós encontramos pessoas conhecidas do nosso passado a todo momento, ao longo do nosso ciclo vital e em qualquer lugar. A todo momento e em qualquer lugar. Eu já encontrei algumas criaturas pelo Brasil afora, que até perguntei a um amigo espiritual, mas eu tenho tanta afinidade. É porque você o conhece. Né? Um amigo espiritual me falou uma vez, o espiritual da minha mãe, que eu dialogo, a irmã Laura, isso é porque você conhece uma pessoa do seu passado. Então, não necessariamente precisa ser, obviamente, alguém que foi do seu laço familiar. Né? Pode ser que seja um espírito que esteja mais ou menos no mesmo grau evolutivo que você, que tenha uma trajetória espiritual parecida. Aí vocês têm afinidade, não necessariamente que se conheceram. Porque senão toda a torcida do Flamengo e do Corinthians, pelo Brasil afora, foi da mesma família, porque está todo mundo... Não. Existe um ponto em comum de afinidade que os une, não significa que conviveram. Então o espírita tem essa coisa, eu gosto tanto de você, eu sinto que você foi alguém do meu passado. Não, são almas que estão mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Né? Isso pode acontecer, não necessariamente. Mas aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na formação dos casais no processo reencarnatório. Porque, afinal de contas, todos os casamentos são planejados no mundo espiritual, não é isso? Não, né? Lógico que não. E o autor Martin Speralva, no livro Estudando a Mediunidade, que é um livro onde ele comenta o livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, ele elabora uma classificação. Tem gente que usa essa classificação e não sabe quem elaborou. Foi Martin Speralva, no Estudando a Mediunidade. Uma classificação muito interessante. Ele lê lá o capítulo de Nos Domínios da Mediunidade e diz, acho que podemos classificar os casamentos como casamentos provacionais, aqueles que existem arestas a aparar, são a maioria na Terra. Casamentos sacrificiais, em que um espírito que está num patamar superior ajuda o outro que precisa ser puxado, né, de reboque, para evoluir. Os casamentos afins, de almas que têm muita afinidade. Né? Os casamentos acidentais, almas que não deviam ter se unido, porque não têm razão para se unir. E os casamentos transcendentais, almas que se uniram para um ideal superior. Eu fico me lembrando aqui, alguém conhece o Lar de Frei Luís, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Já ouviram falar? O Lar de Frei Luís é uma instituição que realiza trabalhos de materialização e de cura espiritual extraordinários. Foi, por exemplo, onde Chico Anísio se curou de uma paralisia facial. Ele foi fazer uma cirurgia plástica, a anestesia pegou um nervo e provocou uma paralisia facial. Ele não era espírita, como creio que nunca foi, mas indicaram para ele o Lar de Frei Luís. Ele chegou lá, se curou da paralisia facial. E aí, de vez em quando, ele fazia um show beneficente para o Lar de Frei Luís. Quem foi curado lá, quem se tratou lá para se reerguer física, moralmente, espiritualmente, para não morrer, mergulhado que estava no mundo das drogas, foi o nosso amigo, que é ator e espírita, Carlos Vereza. Depois de cheirar, fumar, beber, tudo que é tipo de droga que a gente imagine e que não possa imaginar, ele encontrou o Lar de Frei Luís. Lá ele encontrou equilíbrio, tornou-se espírita, ele é diretor do Lar de Frei Luís e também faz shows beneficentes para o Lar de Frei Luís. Tem um livro muito interessante de Rony Lima, que fala das materializações dos espíritos médicos que fazem curas lá no Lar de Frei Luís. Chama-se Médicos do Espaço. É muito interessante. E então, o casal que criou o Lar de Frei Luís, o químico Rocha Lima... muito obrigado. Está fluidificado, não está? Está fluidificado. Pô, deixa aqui, né? Aqui vai virar. Ou não vira? O casal que criou o Lar de Frei Luís, o químico Rocha Lima e a esposa, realmente a gente vê que era um casamento transcendental, porque é uma obra magnífica, muito bonita. E eles, em determinado momento, decidiram não ter mais relações sexuais, para conservar as energias, para se defender dos ataques dos espíritos que poderiam querer destruir a obra. Alguém pode dizer, quer dizer que eu não posso mais ser diretor aqui do centro, que eu tenho que parar de ter relações com meu marido? Não, não é disso que eu estou falando. Eles construíram um trabalho tão específico e eles se sentiam à vontade para sublimar suas energias. Continuaram juntos, vivendo, obviamente, como um casal, mas disseram assim, não vamos desperdiçar nossas energias,
Vamos conservar essas energias, porque realmente você acumula energia ectoplásmica quando você não tem o escoamento da energia através da relação sexual. Você acumula energia ectoplásmica e você consegue se defender psiquicamente dos espíritos. Divaldo Franco mencionou isso um dia desses. Ele falou que o fato de canalizar toda a energia dele para o trabalho do bem, ele acumulou energias como defesas para o futuro, para a velhice. A vitalidade orgânica de Divaldo aos 90 anos é fruto dessa canalização energética, que está no livro Sexo e Consciência, que você mostrou aí, está no capítulo Energia Sexual, que é o primeiro capítulo. Então, outro dia eu vi o Richard Simonetti me dizendo lá em São Paulo, eu não consigo acreditar nessa longevidade do Divaldo, essa vitalidade que ele tem com quase 90 anos. Porque Divaldo conservou as energias dele como defesas físicas e psíquicas para o futuro. Está ele agora na Europa, aos 90 anos, fazendo um novo roteiro de viagens, né? Então, obviamente, se você escoou suas energias na relação com o parceiro, na relação com a parceira tendo filhos, você canalizou para o bem, de outra forma também está sublimando. Mas esses trabalhadores do bem, como o casal Rocha Lima e sua esposa, resolveram canalizar de outra forma, mais intensa, para se defender contra os ataques que poderiam prejudicá-los e prejudicar a obra. Foi uma decisão deles, consciente, isso tem que ser uma coisa consciente, não pode ser forçada. Porque todas as vezes que a gente tenta forçar uma sublimação que não é autorizada pela nossa intimidade, acaba tendo pedofilia na Igreja Católica ou em qualquer outro lugar, né? Não é, se não tem vocação para o sacerdócio e para a canalização e sublimação da energia sexual, não faça, vá viver a sua vida, como disse Paulo de Tarso, mas se não aguentarem, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, dizia ele. Então, um casamento transcendental, o casamento de Rocha Lima com a sua esposa. Mas aí eu mencionei que tem uns casamentos acidentais. A pessoa vai lá num show, né, num baile funk, olha a dançarina de funk lá, está fazendo o quadradinho, e se apaixona. E casa com a dançarina, quando na realidade, talvez a programação reencarnatória dele fosse para se casar com outra pessoa. Divaldo Franco diz isso no livro Laços de Família, editado aqui pela USE. Vi, diz Divaldo Franco, mais ou menos nesses termos, inúmeras vezes casais que se planejaram no mundo espiritual para reencarnar e constituir um vínculo conjugal e, consequentemente, uma família, e quando chegaram na Terra se perderam. Um se apaixonou avassaladoramente por uma pessoa, a outra se apaixonou por alguém que tinha uma condição material e social que cresceu os olhos dela, ela resolveu se casar com aquela pessoa. Ela, a pessoa, não estou dizendo que é uma mulher, tá? Para não dizer que está dizendo que a mulher é interesseira, não, pode ser um homem interesseiro também. Então aquela pessoa, de repente, cresceu o olho naquele parceiro, naquela parceira que tem uma condição social e material privilegiada e resolveu se casar, esquecendo o compromisso. Ou o outro se apaixonou por alguém muito bela, né, que movimentou aquilo que do passado ele traz, das suas experiências eróticas, mobilizou aquilo, e com aquela mobilização ele se entregou àquela paixão arrebatadora e esqueceu o compromisso. Então pode acontecer. São casamentos que não deveriam ter acontecido, são os casamentos acidentais. E aí o que é que se faz quando se tem um casamento acidental e se descobre, meu Deus, por que eu casei com essa criatura que não tem nada a ver comigo e eu com ela? Então os amigos espirituais dizem, tente acertar aquilo que aconteceu de forma atabalhoada. Mesmo que não haja uma grande afinidade que vocês tenham descoberto, tente desenvolver essa afinidade, conserte aquilo que foi construído de forma torta, tente fazer. Se não conseguir, se separe e tente encontrar uma outra pessoa. Essa é a ideia quando o planejamento reencarnatório foi furado. Raul Teixeira comenta, num palestrante espírita, né, orador do Rio de Janeiro, num seminário dele sobre vida conjugal, é um DVD muito interessante, Vida Conjugal e Seus Enfrentamentos. Ele vai falando, uma pessoa vai reencarnar para se casar com alguém, digamos que haja um planejamento reencarnatório para se casar com aquela pessoa especificamente, porque pode ser que não seja assim. Pode ser que a pessoa tenha reencarnado para se casar com alguém que tenha um determinado perfil psicológico que atende à sua necessidade evolutiva naquela encarnação. Não tenha sido uma alma especificamente combinada para ele.
destinada para ele. Mas alguém com um perfil psicológico tal. Alguém, por exemplo, que é muito tímido, precisa de alguém com um perfil psicológico mais dinâmico. E ele pode encontrar, esse indivíduo pode encontrar alguém com um perfil psicológico mais dinâmico em qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos dizer que alguém reencarnou para se unir especificamente àquela alma. Aí ele vai, e tem também filhos que vão entrar na programação, né? Os filhos estão lá no mundo espiritual, torcendo para que os pais se encontrem. Olha, vê se casa, hein? Estou esperando você casar. Não fica solteiro, que se você não casar, vai complicar a minha vida. Eu vou ter que me replanejar aqui no mundo espiritual. Você se comprometeu a ser meu pai, minha mãe. Vê se vocês se encontram lá por baixo, em Araraquara, em Matão. Se casa que a gente está esperando vocês aí. Aí, muito bem. Aí o sujeito vai, em vez de encontrar aquela esposa com a qual se comprometeu no mundo espiritual, ele vai e encontra uma outra pessoa, se entrega a um casamento acidental. Aí ele vai lá e tem filhos. Esses filhos vão reencarnar com quem? Vão reencarnar com o marido ou vão reencarnar com a esposa? Porque os dois deveriam estar juntos para que aqueles filhos pudessem reencarnar. Vão reencarnar com quem? Esses filhos? Com aqueles com quem tem maior compromisso. Se tiver mais compromisso com o pai resolveu construir outra família, eles reencarnam com aquele pai. Se tiver mais compromisso com a mãe resolveu construir outra família, os espíritos reencarnam com aquela mãe, já que os dois não estão juntos. Mas pode ser que, de repente, o pai e a mãe se casem e construam casamentos absolutamente turbulentos. Um clima familiar que não é favorável à evolução daqueles que estão no mundo espiritual, esperando para reencarnar. O que é que acontece com eles? Eles podem ter merecimento para não reencarnar nem com aquele pai e a família que ele construiu, nem com aquela mãe e a família que ela construiu. Reencarnar com outros pais que nada tem a ver com aqueles do planejamento original, porque senão a evolução deles vai ser prejudicada. Olha como tudo pode ser reorganizado, reorientado. O planejamento reencarnatório não é assim tão fixo e inamovível quanto a gente mitologicamente pode imaginar a partir da leitura de obras espíritas. O planejamento reencarnatório está sendo o tempo inteiro remodelado, redirecionado por nós a cada passo que a gente dá. Tem gente, por exemplo, que pensa que tem planejamento reencarnatório para separação conjugal. Já me disseram isso. Ah, não, já cumpri minha obrigação, acho que o meu planejamento era para ficar 20 anos casado mesmo com ele, aí separei. Não. Planejamento para a derrota não existe. Planejamento para o fracasso não existe. Ou você se casou com alguém com quem não deveria ter se casado, um casamento acidental. Ou você, de repente, está num casamento provacional e não segurou a onda, como diz a juventude. Não conseguiu levar adiante o compromisso e resolveu se separar. É uma decisão sua. Não tem planejamento para fracasso. Outro dia, quando eu era adolescente, quer dizer, é outro dia mesmo, faz um dia desse. A gente falando sobre suicídio, dialogando num grupo jovem. E uma menina colocava umas questões que ninguém estava entendendo. Ela disse que tinha sonhos, que se suicidava e tal. E ninguém estava entendendo o que ela queria perguntar. E eu entendi. Eu digo, peraí, você está querendo me perguntar se existe planejamento reencarnatório para o suicídio? Isso mesmo, fique tranquila que não existe. Ou são conteúdos do seu inconsciente, como consciência de culpa do passado, ou, além dos conteúdos do inconsciente, o que é mais provável, existem obsessores que querem a tragédia na sua vida, que você interrompa o seu planejamento reencarnatório e ficam insuflando esses pensamentos, introduzindo-os na sua casa mental, apresentando durante o sonho. Mas fique tranquila, resista, porque não existe planejamento para suicídio, para fracasso nenhum. Então é assim que a gente tem que pensar. Ah, mas eu estou com um filho que é difícil. Divaldo Franco fala isso no livro Vivências do Amor em Família. Um filho, uma criança, que ele recebeu na Mansão do Caminho. Você chegou a ler a obra? Não conseguiu ler. Mas já estou atiçando-lhe a curiosidade. Que é de propósito que a gente faz, que é para as pessoas adquirirem um livro, né? Vale ressaltar, alguém pode pensar, é importante. Eu não ganho nada com vendendo o livro, não. Eu sou organizador do livro, sou voluntário, eu faço o livro, escrevo um documento, mando minha documentação com firma reconhecida e dou meus direitos autorais de organizador para a Mansão do Caminho. E aí o menino, com 4 ou 5 anos de idade,
dizia que ele queria pegar uma faca e introduzir na barriga de uma pessoa para sentir o sangue quente escorrendo pela mão dele. A criança dizia. Divaldo já contou essa história por aí, está no livro. E aí Divaldo vai esclarecer que esse menino era um assassino de outra encarnação. Né? Porque Divaldo pergunta, como é que você sabe a textura, a temperatura do sangue que é quente? O menino dizia, porque eu já senti, tio. Eu sei como é que é. O menino fazia facas artesanais, pistolas artesanais. E de repente tinha um rompante. Tio, o inimigo está ali, eu tenho que matá-lo. E Divaldo foi tentando arrefecer esse ímpeto na criança, né? Divaldo estava conversando com alguém, a criança, tio, o inimigo, eu tenho que matá-lo. Só um minuto, menino, estou conversando aqui, conversando. Mas tio, só um minutinho, o tio está conversando. Aí conversava, daqui uns minutos, o que é que você falou mesmo? Nada não, tio, já passou. Aí para ir arrefecendo esse ímpeto homicida no garoto. Então, durante anos, Divaldo recolheu um baú enorme com um monte de armas da criança. A criança chegou, o adolescente, em determinado momento, 17, 18 anos, tio, eu quero me emancipar. Mas, meu filho, como é que você vai sobreviver? Você é tão jovem. Não, eu vou me virar e tal. Emancipou o garoto e disse, sob uma condição. Eu recebi você aqui na mansão do caminho, desde que você era criança e era pequeno. Se você for lá fora, sentir o desejo de matar alguém, volte aqui e me mate. Porque se você continuar sentindo esse desejo e concretizá-lo, significa que eu falhei como pai. Então você volte aqui e me mate. Mas tio, eu jamais vou matar o senhor. Então você jamais matará ninguém. E o menino sai pelo mundo. E qual é o resultado? Não vou dizer porque está no livro. Então, vocês vejam lá. Obviamente, não vou contar porque está no livro, tá? Então, isso é uma maldade, né? É uma técnica. Então, você sabe que às vezes tem gente que compra o livro e me fala, nossa, eu comprei o livro só para ver aquela história que você falou. Vou contar uma que é linda, toda mãe chora com essa história. Prepare o lenço quando você for ler. É tão interessante o menino de 5 anos que a mãe diz assim, meu filho, eu estou grávida e eu vou lhe dar um irmãozinho. Ah, um irmãozinho, mamãe, que bom, vou fazer 2 bolas. Uma bola para mim e uma bola para o meu irmãozinho. Dias depois, semanas depois, ela faz o ultrassom e diz assim, meu filho, quero lhe dar outra notícia. Qual é, mamãe? É do meu irmãozinho? Eu disse, é que o seu irmãozinho é uma irmãzinha. A irmãzinha eu não quero. Eu quero o irmãozinho. Não, mas não, a irmãzinha eu não quero, eu quero o irmãozinho. E aí, a menina nasce com um problema congênito, vai para a incubadora, vai para a UTI, e a menina quase morre. E o menino ficou tão sensibilizado que começou a cantar para a menina uma música, que ele cantava, ele resistiu um pouco, né? Mas depois ele se acostumou durante a gravidez, ele pegava na barriga da mãe e cantava uma música para a menina se mexia dentro da barriga. E aí, quando a menina nasce e vai para a UTI, que a menina está quase morrendo, ele começa na UTI a cantar para a menina. Ele entra escondido na UTI, que criança não pode, e começa a cantar para a menina. E ele recupera a menina da morte. A menina saiu da UTI, sobreviveu, porque ouviu a música, a voz do irmão com a qual ela estava acostumada na vida intrauterina. E ele salva a filha, a irmã da morte. Muito interessante a história, belíssima. Eu até coloquei um título assim no capítulo, né? Amor em família, o alimento da vida. Porque realmente ele nutriu psiquicamente a irmã e salvou a irmã da morte. E Divaldo encontra os 2 meninos adolescentes no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, e aí ele quis saber por que aqueles irmãos parecia que se amavam tanto. E a mãe diz assim, você quer que eu conte a história deles? E conta a história. São detalhes belíssimos assim. Esse livro é interessante pelo seguinte, são mais de 65 histórias, algumas das quais são mais conhecidas no movimento espírita, outras que não são tão conhecidas. São histórias que ele contou há 30 anos, há 20 anos, que iam se perder se a gente não conseguisse catalogar. Então, essas histórias elas são extremamente elucidativas porque elas traduzem situações que quase todos nós vivenciamos. E aí a maneira como o Divaldo vai conduzindo o processo de orientação de famílias em situação de crise é uma forma boa para quem está na situação de crise e também é uma lição para quem é orientador, atendente fraterno, espírita em geral, que de repente pode ser consultado sobre como dar diretrizes orientativas para que cada qual solucione suas questões mais profundas na esfera familiar. Então, realmente é um material muito rico. Eu mandei
e-mail para quase todas as associações médico-espíritas do Brasil para divulgar o livro. Os diretores me responderam, alguns dos quais disseram, vamos fazer grupos de estudo aqui na nossa AME sobre esse livro. Porque realmente o trabalho é muito interessante. Para finalizar, são 9h05, né? Eu quero só mencionar os capítulos. Eu esqueci que, até o Alan perguntou, você vai usar slides? Eu falei que não ia usar, mas normalmente eu coloco o índice, mas eu esqueci. Eu coloco o índice do livro para poder projetar, mas eu vou... Só para mencionar. Então aqui a gente tem, né? O primeiro capítulo chama-se Pelos Caminhos da Família, onde tem esse capítulo de Mark e Sunshine, o irmãozinho que salva a irmãzinha da morte, cantando para ela na UTI. Tem um capítulo que é aquilo que a gente mencionou hoje, chama-se Família e Reencarnação, onde ele conta a história de Tamil, o menino, eu falei Tamiro, né? Não é Tamiro, é Tamil, o menino indiano que era filho de Divaldo, na outra encarnação, no século XVII, na França. Tem uma história linda de Lia e Conceição, que é uma história fantástica que Chico Xavier contou para Divaldo Franco, de uma família de um sofrimento absurdo no interior de Minas Gerais, que morava num casebre paupérrimo, numa miséria franciscana, como se diz por aí. Divaldo conheceu essa família, e é uma história realmente belíssima, ocorrida na província do Rio das Velhas, lá no interior de Minas Gerais. Aí tem um terceiro capítulo, chama-se Família e Obsessão, que ele conta casos de processos obsessivos em família e o que fazer. O quarto capítulo chama-se Maternidade e Amor, todo sobre a experiência de ser mãe. Vou beber um copinho d'água aqui, que a coisa está feia. O quinto capítulo chama-se Nos Passos da Criança e do Jovem, que é todo um capítulo sobre como entender o fenômeno da infância, o fenômeno da juventude, as crianças da nova era. Ai, meu Deus, como é que eu lido com isso? Essa semana eu recebi um WhatsApp de uma criança recém-nascida andando na mão da enfermeira. Vocês viram isso? Da médica neonatologista, andando em cima da mão dela, assim, em cima da cama. Um negócio absurdo. Então tem explicações sobre as crianças da nova era, sobre mediunidade em crianças e jovens. O quinto capítulo chama-se Pais e Filhos, a Delicada Relação. Adoção, crianças rebeldes, reencarnação e relacionamento entre pais e filhos. O sétimo capítulo chama-se Conflitos Familiares, que é uma coisa que ninguém aqui tem, porque todo mundo é espírita, né? E aí, nesse capítulo de conflitos familiares, tem filhos violentos e a pedagogia do amor. Um menino com 4, 5 anos que queria enfiar a faca na barriga de alguém para sentir o sangue quente escorrendo pelas mãos dele. O oitavo capítulo chama-se Educação e Vida, os vícios e a autoconsciência. O vício das drogas, os vícios das compras compulsivas, né? Desse consumismo avassalador, estarrecedor que a gente tem. O nono capítulo chama-se A Morte na Família. Então ele vai contar a história do suicídio da irmã dele, Nair. Vai contar uma história linda de Francesco Leonardo Beira. Vocês conhecem a família Beira? Os donos do sabão IP, da empresa que produz o sabão IP. Né? É o Walter, que é filho do fundador, que já morreu. E o pai do Walter, o fundador do sabão IP, morreu com um acidente na fábrica. Uma peça de metal caiu na cabeça dele e esmagou o crânio. O pai do Walter. E o filho do Walter morreu com câncer entre o cerebelo e o cérebro. Um menino de 6 anos, se não me engano, 5 anos, Francesco Leonardo Beira. Então tem a história linda de Francesco Leonardo Beira, a trajetória de um anjo. Eles são daqui da cidade de Amparo, né? No interior de São Paulo. O Francisco está sabendo que o livro publicou a história do... O Francisco não. O Francisco também, né? Mas o pai dele, o Walter, está sabendo que o livro publica a história do filho dele, porque quando eu passei para o Divaldo, que Divaldo revisou, Divaldo passou para ele. Disse assim, olha, Walter, veja aí Júnior, ele chama de Júnior. Olha, Júnior, veja aí se tem algum equívoco meu, se foi algum lapso meu de memória. Então o próprio pai da criança também revisou
a organização do texto que eu fiz e que Edivaldo também revisou. O 10º capítulo chama-se Vínculos Familiares Além do Corpo. Mamãe, papai, vovô ajudando você no mundo espiritual. A minha avó materna, Dona Guiomar, nos ajuda muito, está sempre presente. Natal, Ano Novo, ela se comunica lá em casa. Minha mãe é médium, e aí no Evangelho de Natal, de Ano Novo que a gente faz, às vezes, tanto no de Natal quanto no de Ano Novo, ela se comunica. É muito interessante. E utiliza sempre a frase que ela utilizava quando estava aqui na Terra, que a gente conhece ela. Um beijo no coração, meus filhos, ela dizia, né? Minha avó, Dona Guiomar. Um belo dia eu tive um sonho que Dona Guiomar me levava a uma região espiritual, um salão enorme, e me apresentava uma senhora de ares assim, muito nobres, né, uma senhora esbelta, que me lembrava a minha avó, Dona Guiomar, e me lembrava a irmã dela, que ainda está encarnada, minha tia Rosina. As feições dessa senhora, muito nobre, muito digna, que a minha avó me apresentou no salão. Aí a minha avó, quando eu cheguei, me apontou a senhora e disse aqui, meu filho, essa aqui é a patriarca da família espiritual a que eu pertenço. E ela quer falar com você. Quando eu me aproximei, eu não consegui falar com ela e eu me vi voltando para o corpo. Aí eu perguntei para a irmã espiritual, Laura, o guia espiritual da minha mãe, mas que sonho foi esse? Eu disse, de fato, você foi apresentada à patriarca da família. Ela queria te pedir um favor para você ajudar familiares aqui que estão precisando de uma ajuda, mas ela percebeu que no momento você não está conseguindo, não está em condições, não sei por que eu não estou em condições. Ela quer te pedir alguma coisa de ajuda para a família, mas ela sentiu que você não estava em condições. Mas fique atento que em outro momento da sua vida, você vai voltar a visitá-la espiritualmente, ela vai te pedir o favor que ela gostaria de pedir. O que será que a matriarca da família quer? Sabe, isso me dá até vontade de digitar aquele emoticon que tem lá. Sabe? Lá no... Nossa, né? Que será que é? Mas é uma responsa, né? A matriarca da família espiritual me pediu um favor. E por último, o último capítulo, religião e espiritualidade no ambiente familiar, né? A gente sabe, eu sou uma demonstração inequívoca de que a religião e a espiritualidade no ambiente familiar servem para alguma coisa, porque eu já reencarnei numa família espírita. Minha avó, Dona Guiomar, desenvolveu a mediunidade na Umbanda, porque ela teve a primeira incorporação mediúnica com 4 anos de idade, a idade do Divaldo, 4 ou 5 anos, foi para a Umbanda, que o pai dela era da Umbanda, o meu bisavô, Luiz. Eu me chamo Luiz por causa do meu bisavô. O meu bisavô tinha na minha mãe a neta predileta. E ele disse para minha mãe, minha filha, você é minha neta predileta. Quando você tiver um filho, coloque o meu nome, senão quando eu morrer, eu venho puxar suas pernas. Uma brincadeira dele. Aí a minha mãe queria colocar Luiz, né? E o meu pai se chama Marcos Fernando. E queria colocar Marcos Fernando Júnior. Aí minha mãe disse, não, mas eu prometi ao meu avô que se eu tivesse um filho, ia colocar Luiz. Aí ela juntou os dois, pegou o Luiz do avô, com o Fernando do meu pai, Marcos Fernando, ficou Luiz Fernando. Confesso que eu gostei, eu gosto mais de Luiz Fernando do que de Marcos Fernando. E eu já conversei várias vezes com o meu bisavô. Natais e Anos Novos, ele se comunicava através da filha dele, da minha avó, quando estava encarnada. Em Natal e Ano Novo, no Evangelho, ele se comunicava. A última vez que eu falei com ele, eu me lembro, eu gostaria de falar com um rapaz que tem o meu nome, eu era adolescente. Aí eu me aproximei e disse, meu filho, continue trabalhando pela doutrina espírita, é um compromisso que você assumiu. Eu era adolescente. Nunca mais ele se comunicou. E a gente desconfia que ele reencarnou como meu sobrinho de 13 anos. A gente desconfia que é ele, porque ele nunca mais se comunicou. Desde que o meu sobrinho nasceu, nunca mais ele se comunicou. Para você ver como são os laços familiares. Eles continuam nos ajudando. Alguém poderia dizer, não, uma amiga espiritual, uma amiga minha, estudiosa da doutrina, de forma alguma. Esses familiares, eles não têm tempo para estar com a gente. Eles ficam lá desenvolvendo suas atividades no mundo espiritual. Meu Deus, será que o amor se aparta do amor? De jeito nenhum. No livro, quem leu Sexo e Destino aqui, de André Luiz? Lá no Sexo e Destino, o avô de um jovem que estava encarnado foi pedir ajuda a André Luiz e aos guias espirituais para o jovem. Então ele dizia, teve um jovem avô, né, e o jovem neto, e tinha os filhos também deste desencarnado. E esse desencarnado, uma vez, se aproximou de uma filha e disse assim,
Esta aqui é a única filha que se lembra de mim. Os outros todos não se lembram. E aí André Luiz vai descrevendo uma cena em que um dos filhos desse desencarnado, ou era um neto, foi cometer um ato equivocado, e o avô ficou lá, o pai, né, não sei se era o neto ou se era o filho que ele estava acompanhando, e ele ficou lá no mundo espiritual sofrendo, vendo o seu parente cometendo um equívoco, se comprometendo espiritualmente profundamente aqui na Terra, e ele ficou aflito. E aí André Luiz disse assim no livro, né, que nós encarnados, quando fôssemos cometer um ato ilícito, um equívoco moral grave, pensemos naqueles que nos amam e que estão no mundo espiritual com o coração confrangido por nos ver cometendo esse equívoco. Se a gente pensar nos nossos pais, meu Deus, será que o meu pai me vendo no mundo espiritual, meu avô me vendo, será que ele não ia ficar triste com isso? E pensando nesses amores que se foram e que zelam por nós, talvez a gente tenha forças para não cometer aquele equívoco. Então eles sofrem conosco, não ficam grudados junto de nós o tempo inteiro, se já tiverem equilíbrio para isso. Porque também tem aqueles que estão desnorteados no mundo espiritual. Foi nosso pai, foi nossa mãe, foi nosso avô, a gente ama, mas está desnorteado no mundo espiritual. Ainda é uma alma perdida que precisa ser resgatada. Então ele pode ficar grudado, inclusive nos prejudicando. Quem trabalha com reunião mediúnica sabe disso. Não, eu quero estar lá, eles são meus filhos, eu quero ajudá-los. A pessoa desencarnou precocemente, com 40, com 50. Aí a gente diz, meu irmão, você quer ajudar, mas não está sabendo como. Sua presença lá está fazendo com que você fique preso a ele, como um ímã no metal. Em vez de ajudar, você está prejudicando. Você quer ajudar seus filhos? Claro, então aprenda como ajudar. Não é com apego, mas é através de educação, de disciplina. Nós vamos ensinar você a ajudar os filhos que ficaram na Terra, para que você não os prejudique. Então tem alguns que precisam ser ajudados, e tem alguns que já estão mais ou menos equilibrados e que nos ajudam. O amor jamais abandona o amor. Obviamente, os que estão equilibrados ficam conosco um tempo e também têm suas atividades no mundo espiritual. Mas isso jamais se perde, né? Daí, já falei demais, eu agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham o interesse, mais do que o interesse, a curiosidade, mais do que a curiosidade, o bom senso de adquirir o livro. É uma provocação psicológica absurda, né? Você vai sair daqui subindo pelas paredes, quem quero comprar esse livro? Eu fico até preocupado que as pessoas vão se estapear para comprar os 8 exemplares. Eu não quero causar um distúrbio entre irmãos da mesma seara espírita. Mas é um livro realmente que vale a pena. E aguardem o próximo, que chama-se Diálogos sobre a Família. E agora um segredo para vocês. Eu estou escrevendo o meu primeiro livro também. Não sou só organizador, não. Vou ser autor também. Que é sobre sexualidade e relacionamento amoroso. É um livro de perguntas e respostas que eu vou lançar no 2º semestre. Fica a dica para a gente voltar aqui. Vou lançar pela editora Bezerra de Menezes, do Miguel de Jesus Sardano, que é um livro também de pessoas que eu atendi, casos concretos que eu atendi. O meu noivo é assim, é assado. Será que eu me caso com ele ou não? Essas coisas assim. Aí a gente tem uma dificuldade assim com o meu marido. Será que devo me separar? Essas coisas que eu fui atendendo ao longo dos anos, como profissional no programa de saúde da família, como professor, porque os alunos me contam coisas. Professor, posso conversar com o senhor? Posso desabafar? Pode, meu filho, senta aí, me conta. Então eu faço trabalho pedagógico e terapêutico na faculdade. Devia receber um salário em dobro, né? E aí na doutrina, e aí eu vou lançar um livro, deve se chamar Sexo e Relações Afetivas, que também é bastante interessante para pessoas que querem se casar, para pessoas casadas, para pessoas que se separaram, para pessoas que ainda estão no caritó esperando que Jesus o ajude, as ajude, né, e encontre o amor. Porque, enfim, cada um com seu destino. Então, levantou a mão alguém aí? Não. Pode fazer. Quem sou eu para dizer que você não pode fazer uma pergunta? Pode dizer. É o seguinte, você mencionou o seu avô, que ele estava se comunicando com você, e de repente ele deve ter reencarnado. Pode ser que não, de repente pode não ter. A esperança nossa é de, quando a gente partir do outro lado, rever as pessoas que nos foram queridas. Por exemplo, a minha mãe. Caso ela tenha, quando eu partir, caso ela tenha se reencarnado, eu nunca mais viveu. Não, nunca mais. Na forma que ela era, que eu a conheci,
você pode revê-la na forma, por exemplo, em desdobramento. André Luiz fala sobre isso em Entre a Terra e o Céu, né? No Lar da Bênção, por exemplo, que foram crianças que desencarnaram precocemente e as mães, muito aflitas, se desdobram do corpo físico durante o sono e são levadas até esses verdadeiros jardins de infância no mundo espiritual, onde tem espíritos maternos que são cuidadoras dessas crianças, e a mãe que ficou na Terra revê o filho que desencarnou. Da mesma forma pode acontecer com você e a sua mãe. Se você desencarnar e a sua mãe reencarnar, pode ser que você e ela tenham o merecimento de ela se desdobrar e visitar você no mundo espiritual. Mas pode ser que não também. Vai depender. Às vezes demora um pouco. André Luiz está lá em Nosso Lar, não reviu a mãe imediatamente. A mãe estava em esferas espirituais superiores, ele demorou um pouco para rever. Mais cedo ou mais tarde, se a gente pensar em termos de eternidade, os amores jamais vão ficar, os amores não vão ficar afastados o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde, vão se reencontrar. Então pode ser que não seja mais cedo, mas certamente será mais tarde. Porque o amor universal não vai interditar o encontro de almas que se amam ad infinitum. Uma hora você vai reencontrá-la. Tá? Quando só Deus o sabe. Eu deveria ter feito isso, mas perguntar se alguém queria perguntar algo. Agora que você inaugurou, alguém quer perguntar algo? Não sei se ainda tem... São 9h25, a gente vai até às 11? Não. Mais 5 minutos? Pode ser? Bom, fala aí. De forma bem sucinta. O sexo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O sexo é algo programado. É que a pergunta é tão delicada que até o microfone fica meio constrangido. O sexo é uma coisa programada pelo universo para o nosso crescimento pessoal. Mas é uma potencialidade, assim como a inteligência, assim como a mediunidade, assim como a boa condição socioeconômica de que alguém desfrute. Aquele instrumento para a evolução, ele pode ser desvirtuado, mas ele foi oferecido pela divindade para a nossa evolução. O sentido de qualquer instrumento evolutivo de que nós dispomos, que nos foi entregue pela divindade, é o sentido de fazermos um bom uso dele. Agora tem gente que não faz. Né? Claro, é um bom instrumento, só que tem gente que desvirtua. Mais alguma questão? Se eu souber, se eu não souber, eu digo não sei. Né? Às vezes você vai num congresso espírita, num seminário, o sujeito se enrola para responder o que ele não sabe. É a coisa mais inautêntica que existe, né? Não porque eu estou num congresso, um palestrante. E daí? O Divaldo Franco diz que perguntam para ele sobre a interação entre as formigas das selvas tropicais do céu. Ele diz, mas meu Deus, você não é médio? Eu disse que eu sou médio, mas não sou a enciclopédia britânica, nem o Google. Não sou o Google, não tenho que saber de tudo. Não é assim, né? Então, a pessoa pode ser... Uma vez eu vi um sujeito aqui de Campinas, fez o doutorado dele aqui em Campinas, muita gente conhece, um filósofo muito conhecido, esqueci o nome dele agora, filósofo, matemático, perguntaram ele sobre a glândula pineal. Ele deu uma enrolada, é só dizer, eu não sei, gente, eu sou filósofo, não sou psicólogo, não sou biólogo, não sou médico. Né? Enfim, não tinha que ficar enrolando. Então, se não souber, eu não sei. Alguma questão? É médio, é. Alguma questão mais sobre família e etc e tal? Que bonitinhos os dois aqui de mãos. Ah, que lindo! Quanto tempo já que os dois estão? 35. 35. Como ela te aguentou? Ela é ótima. É, né? Meu Deus do céu. Graças a Deus por tê-la colocada no meu caminho. Palmas para ele. Pois é. Você sabe que eu pego experiências de casais, amigos meus, para colocar no livro. Eu nunca fui casado, né? Aí uma vez eu disse assim para uma amiga minha, estou escrevendo um livro sobre casamento, relacionamento. Aí ela deu risada e disse, para contar a sua enorme experiência? Que consistência vai ter esse livro? Eu digo, mas o livro não é autobiográfico. Se fosse autobiográfico, não ia ter consistência, porque eu não tenho biografia conjugal para narrar. O livro é sobre a visão científica e doutrinária sobre as relações conjugais. Quer dizer que não vale de nada tudo que a ciência do mundo inteiro produziu sobre bilhões de casais que existem na Terra. A ciência produziu toneladas de material e nada disso vai valer. A única coisa que vai valer é a minha experiência pessoal.
Coisa estranha, né? Enfim, cada um com os questionamentos que Deus lhe deu. Então eu pego experiências de casais de amigos meus e conto, tem um casal amigo meu lá na Zona Leste de São Paulo, que eles me veem, eles dão risada. Oi, pessoal, vocês sabem que vocês estão no meu livro, né? Eles dão risada. Porque ela é muito organizada. Eu conto essa história muito. E ele é muito bagunçado. Mas aí ele faz bagunça no escritório dele, que ela não frequenta. E ela organiza a cozinha dela, que ele não frequenta. Então tem lá os topoé pequeno, topoé grande, topoé médio, topoé micro, tudo lá na panela grande, panela média, caçarola, caçarolinha, caçarolão, tudo lá bonitinho. Ele não mexe lá. Então antes que entra no escritório, diz, mas Luiz, ele é muito desorganizado e tal. Você não acha que ele tem? Eu não acho nada, porque eu não sou juiz. Juiz aqui é o Alain, eu não sou juiz. Aí eu digo assim, olha, veja bem, ele com a bagunça dele interfere na sua cozinha? Não. Você com a sua organização, ele então na cozinha não, você com a sua organização consegue dar jeito na bagunça dele? Não. Então cada um que vive o seu da sua vida. Sabe o que é isso? É a mania que a gente tem de ser autoritário para interferir na vida do outro. Porque se ele bagunçasse a sua cozinha, eu entendi a sua reivindicação. Mas isso não altera, porque você quer que ele seja como você é. Que ele seja o seu espelho. Isso não é verdade, concorda? A não ser, por exemplo, o cara é saidinho, gosta de tirar brincadeiras em festas com a melhor amiga da esposa. Ô, meu amor, você está linda, vem cá para lhe dar um cheiro. Isso é falta de respeito com a esposa. Aí ele precisa consertar o seu jeito de ser. Mas se são coisas que não interferem na dinâmica conjugal, por que a gente quer que o outro seja como a gente é? Então, eu tenho um amigo que ele é super organizado, um relógio suíço, e a esposa extremamente com horários, acorda a hora que quer e tal. Então, ele ficava muito perturbado, porque ele se aprontava, esperava ela horas se aprontando, o que é muito comum em relação ao gênero feminino. Aí ele disse assim, agora, Luiz, sabe o que eu faço? Eu não me estresso. Eu deixo ela se aprontar e fico lendo o jornal. Quando assim ela está faltando assim 5 minutos para terminar de se aprontar, depois de 2 horas, aí eu entro no banheiro para me aprontar. E eu ainda termino antes dela. Então ele não se estressa. Um outro amigo meu, essa coisa de você tem que ser como eu acho que você tem que ser, né? As imposições de parte a parte. Ele está lá dirigindo e a mulher fica querendo ser o copiloto. Por que você não entra ali? Ali é o melhor caminho para... Meu amor, quem está dirigindo sou eu. Quando você dirigir, você entra onde você quiser. Aí ele disse que ficava e tal. Então, aí ele disse que hoje o que é que ele faz? Né? Ele passa, aí ele não discute. Aí ela diz, ele falou para ela, deixa eu dirigir do jeito que eu quiser. Então ela não avisa antes, como fazia. Ela entre ali, entre aqui. Ela fica calada assim, se mordendo por dentro e deixa ele passar da entrada que era melhor. Mas ela não se aguenta. Depois que ele passa, aí ela diz, por que você não entrou lá atrás? Dá no mesmo, né? Aí ele diz, sabe o que ele faz? Ele faz a volta e entra onde ela queria. Que é para evitar a confusão. Porque ele já falou que ela não ficasse dando ordens e ela não se contenta. Ela não ordena antes, mas ela ordena depois. É uma ordem disfarçada, né? Ele não discute, ele dá a volta e entra onde ela quer. Pronto, está tudo resolvido. Quer dizer, são coisas de, como diria aquela música, coisas de casal. Chora de rir, brinca de mal. Lembra dessa música dos anos 80? Coisas de casal, é assim mesmo. Mas eu já falei demais e o seminário sobre vida conjugal tem 3h30 a 4 horas, não vou resumir em 5 minutos, né? Eu não apresentei esse aqui para você, né? Ah, não, né? Tá. Muito bem, eu agradeço. Até a próxima. Que Deus nos abençoe a todos e possamos seguir aí no rumo da felicidade. Até a próxima. Tchau.